A Guerra Anglo-Zanzibari é famosa por ter sido a guerra mais rápida da história da humanidade. Ela aconteceu onde hoje é a Tanzânia. Eu sou o professor André Santiago e é sobre isso que falaremos hoje nas Pitadas de História. No século XIX, Zanzibari era um país insular independente no Oceano Índico. Hoje é o território que faz parte da Tanzânia. Os sultões de Omã tomaram o controle da Índia em 1698, com a expulsão dos portugueses, que controlavam o território. Permaneceram então durante muito tempo com o controle nominal do local. Em 1858, o sultão Majid bin Said declarou a independência de Zanzibari e recebeu o apoio imediato da Inglaterra. Entretanto, a iniciativa dividiu lá o sultanato, os membros do governo. O Reino Unido desenvolveu inicialmente cordiais relações com a ilha logo após a independência e foi favorecido pela inserção da influência britânica na região. Naquele momento da história, final do século XIX, ocorria uma nova fase de colonialismo dos países ricos da Europa no mundo, principalmente na África e na Ásia, chamado neocolonialismo ou novo imperialismo. Diferentemente do colonialismo do século XVI, nesse novo momento, o interesse dos países era conquistar zonas de influência e de consumo para seus produtos industrializados. Na ocasião, a Alemanha competia com a Inglaterra pelo controle do comércio e de territórios no continente da África Oriental. Foi a intensificação das disputas entre os países europeus por zonas de controle que gerou a Grande Guerra, a Guerra de 1914 a 1918. E essa situação toda está inserida nesse contexto. Zanzibari, que era governada por sultões com afinidades com os britânicos, no dia 25 de agosto de 1896, o sultão Hamad bin Tuaini faleceu subitamente e o processo de sucessão geraria a mais breve guerra da história. Para o lugar do sultão falecido entrou o sultão Khalid bin Bargash, o qual não era bem visto pelos ingleses. Esses preferiam Hamud bin Mohammed, pois era favorável aos interesses da Inglaterra. Além disso, um tratado foi assinado em 1886, determinando que para ascender ao sultanato, ao controle do governo, o candidato escolhido deveria ter a permissão do cônsul britânico em Zanzibari, o que não aconteceu com Khalid. Os britânicos ficaram inconformados com a situação e entenderam o ocorrido como motivo para uma intervenção militar. O sultão Khalid recebeu um ultimato para abandonar o palácio juntamente com suas tropas, mas em lugar disso montou uma barricada no interior do mesmo palácio. Sem abandonar o local, às 9 horas do dia 27 de agosto de 1896, os ingleses deram a ordem de ataque, que iniciou a Guerra Anglo-Zanzibari. Nesse momento, os europeus já dispunham de 3 cruzadores, 2 navios de guerra, 150 fuzileiros navais e marinheiros no local. A maior parte da população da ilha ficou ao lado dos ingleses também. A situação do sultão ficou muito difícil. O sultão, então, Khalid, por sua vez, reuniu 2.800 homens para defender o palácio entre a população civil, guarda nacional, funcionários e escravos. Quando o bombardeio teve início, a artilharia de defesa foi totalmente neutralizada do primeiro ataque. A força militar inglesa era notoriamente superior e apenas 40 minutos depois, a bandeira do palácio foi abatida e a guerra chegou ao fim. O resultado desta guerra foi a morte de aproximadamente 500 defensores do palácio, sendo que os operadores de armas do sultão foram completamente dizimados. Enquanto isso, apenas um marinheiro inglês sofreu ferimentos graves. O sultão Khalid recebeu asilo no consulado alemão e só veio a ser capturado pelos ingleses em 1916, quando acontecia a campanha da África Oriental na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial. Rapidamente, o sultão Hamud bin Mohammed foi colocado pelos ingleses no poder
para promover um governo fantoche. Hammud era fiel aos britânicos e desenvolveu seu governo com ações totalmente favoráveis aos interesses, né, da Inglaterra. E, positivo para ele, foi o responsável pela extensão da escravidão na ilha. A Guerra Anglo-Zanzibari durou apenas 40 minutos, mas acabou com a soberania do país, abriu espaço para a forte influência britânica que prevaleceu por lá por mais de 67 anos, sem haver mais nenhum tipo de revolta. E você aprende aqui nas Pitadas de História.